Bom dia, gente. Estamos aqui na nossa primeira videoaula de matemática, que a gente vai falar de porcentagem, que é um assunto que a gente trabalhou no início do ano, com as 3 séries do ensino médio, e o terceiro ano mais ainda, que a gente se aprofundou mais. A gente vai trabalhar dessa maneira aqui, o vídeo aparecendo, a minha voz aqui, sem a minha imagem no canto que eu queria colocar, mas infelizmente eu não sei qual é o aplicativo que eu posso utilizar para fazer isso, mas quem sabe numa próxima a gente pode fazer para ficar mais interessante. Bom, então nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com aquelas ideias iniciais que a gente viu lá no início mesmo, né? Para saber quanto é 10%, 5%, 50%, coisa bem básica, coisa bem simples, né? Para ninguém ficar com dúvida, tá? O vídeo vai ser bem curto, tá? Não sei quanto tempo, porque eu estou fazendo a primeira vez, mas eu creio que não deva passar de 10, 15 minutos para não carregar no celular, né, para não demorar para baixar. E aí depois eu envio as atividades para vocês fazerem durante a semana, tá? Então vamos logo começar com a explicação, né? Na verdade seria uma revisão, tá? Do que a gente trabalhou lá no início. Então lá no início do ano, a gente viu que para você tirar 10% de um determinado número, tá? Vamos fazer 10% de 60. Tá? Então todo mundo deve lembrar que quando eu quero tirar 10% de um número que tenha zero, né, basta você tirar um zero e aí você tem o resultado. Né? Então 10% de 60 tirou um zero igual a 6. Muito simples, tá? Estão relembrando? Só que tem aquela situação, eu não vou ficar muito repetitivo, né, porque senão o vídeo vai prolongar muito. Tem aquela situação em que você não tem o zero para tirar. Por exemplo, 10% de 75. Aqui você não tem o zero para tirar. Então como é que você vai fazer 10% de 75? Para quem está lembrando das aulas lá no início, é só você acrescentar a vírgula, isso mesmo. Então 10% de 75 vai ficar 7,5. Muito bem. A outra situação que a gente viu é quando eu quero calcular 5%. E aí você verifica o seguinte, né? 5 é a metade de 10. Então, se, por exemplo, eu quero 5% de 400, o que você faz primeiramente? Primeiro você tira os 10%. Tá? Como a gente acabou de ver, para tirar os 10% basta tirar um zero. Então, 10% de 400 seria 40. Como eu quero 5%, 5 é a metade de 10, então o resultado vai ser, logicamente, a metade de 40, que vai dar 20, né? 10% seria 40, 5%, 5 é metade de 10, então metade de 40 igual a 20. Beleza? Vamos ver agora o 20%. Como seria o 20%? Mesma ideia. Se você sabe que 10%, por exemplo, 10% de 600, quanto seria 10% de 600? Tirou o zero, 10% daria 60, como a gente viu ainda agora. E aí, 20 é o dobro de 10. Então, se você vai tirar 20%, o dobro de 60 vai ser 120. A mesma coisa você vai fazer para 30%. Vou colocar até o mesmo valor aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Se fosse 10% de 600, tiraria o zero, ficaria 60. Como é 30%, vai ser o triplo desse valor. Então, 60 vezes 3 vai dar 180. E a mesma coisa você vai fazer para 40%. Tá? Utilizando novamente o mesmo valor, para ficar mais fácil o entendimento. A gente já viu que 10% de 600, tirando zero, vai dar 60. Como é 40%, vai ser 4 vezes esse valor. Então, 60 vezes 4, para quem ainda lembra, né, da tabuada, vai dar 240. Tudo bem, gente? Tudo certo? Beleza. Agora, aquele exemplo que é um dos mais fáceis que tem, que é o 50%. Né? 50%, como eu sempre digo, né? 100% significa o total na porcentagem. Então, 50% significa A
metade. Então, se por exemplo, até trocar o número aqui, agora, né? Vamos utilizar aqui o 400. 50% de 400, 50 é a metade, né? Então, 50% de 400, logicamente, é igual a 200. Eu sei que tem gente que está achando muito fácil. Ah, isso aí é besteira, isso aí a gente já sabe, isso a gente já viu. Mas justamente é isso, gente. A gente passou muito tempo, né, sem aula de matemática, então a gente não pode começar pegando pesado com vocês. A gente tem que começar aqui no básico, mas na próxima videoaula, creio eu daqui a uma semana, que vocês vão ter uma semana inteira para fazer as atividades que eu vou colocar posteriormente. Na próxima a gente já trabalha com aquelas questões, né, que eu sempre digo, as questões contextualizadas, né, que você vai ter que utilizar a regra de 3, né, você vai ter que pensar um pouquinho mais, vai ter que interpretar, mas hoje, basicamente, é isso. Então, a gente falou de 50%, que significa metade, e o 25%? O 25% é a metade de 50%. Então, se 50% é a metade, 25% é a metade da metade. Então, se, por exemplo, eu quero saber quanto é 25%, vamos colocar esses mesmos 400 aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, 50% a gente já viu que é a metade, 50% de 400, metade de 400 é 200. Se 25% é a metade da metade é 200, a metade da metade vai ser 100. Beleza? Muito bem. Próximo exemplo, a gente vai pensar mais um pouquinho, só um pouquinho só, né? Vamos trabalhar com essa ideia do 15%. Né? Lá no primeiro exemplo, a gente trabalhou com 10%, depois a gente trabalhou com 5%. Né? Então, quando você quer tirar, lembrando que essas contas aqui, a gente não está fazendo cálculo nenhum no papel, na calculadora, tá? É tudo cálculo mental, tá? Cálculo de cabeça, como a gente chama. É para uma situação assim, você está fazendo uma compra, né? Você está no comércio, no shopping, aí tem um desconto, e aí você quer logo saber quanto é, isso facilita bastante. Então vamos lá, 15%. 15 seria 10 mais 5, ou seja, primeiramente eu tenho que tirar os 10%, depois os 5% e depois eu apenas somo os valores. Então vamos trabalhar com 15% de, vou colocar aqui, 800. Tá? Imaginar que você vai comprar um celular que está R$800. Só que à vista você tem 15% de desconto. Então, quanto vai ser esse desconto que você vai ganhar nessa compra? Né? Então, como eu falei, 15%, primeiro tira 10, depois tira 5. Tirando os 10% de 800. Então, como a gente viu, para tirar 10%, só tirar um zero. Subir um pouquinho aqui, ou melhor agora. Tá? Então, 10% de 800, tirou um zero, vai dar 80. E agora vamos tirar os 5%. Se 10% deu 80, 5% é a metade desse valor, que vai dar 40. Então, 10% deu 80, 5% deu 40. Somando esses valores agora, para dar os 15, né? 80 mais 40, 120. Né? Então, se fosse esse exemplo, você vai comprar um celular de R$800, 15% de desconto. O seu desconto vai ser de R$120. Agora, se eu perguntasse quanto você vai pagar pelo celular nessa compra à vista, bastava você pegar o 800, vou colocar aqui para vocês, 800 menos 120, fazendo de cabeça. Né? Quanto é que vai dar? 800 menos 120, isso mesmo, 680 seria o valor que você pagaria por esse celular. Ok? Da mesma maneira, a gente vai trabalhar com os 75%. Tá? Estamos chegando em quase 10 minutos de vídeo, né? Acho que a gente vai chegar nos 15 minutos. Mas vamos lá. 75%. 75, como é que você vai fazer? 75 seria 50 mais 25. Então, primeiro você vai tirar 50%, depois 25%. Vamos colocar um valor aqui bem tranquilo para a gente fazer. Vamos fazer aqui, ó,
75% de 1.200, tá? Então, como eu disse, primeiro tira 50%, depois tira 25%. 50% a gente já viu que é a metade. Então, metade de 1.200 vai dar 600. Guarde este número na sua cabeça. Agora vamos tirar o 25%. O 25% é a metade da metade. Então, se a metade é 600, a metade da metade vai ser 300. Tá? E agora, somando os valores, 50% deu 600, 30%, aliás, 25% deu 300, né? 50% 600, 25% deu 300. Somando esses valores, 900 mais 300. Ixi, até me confundi aqui. 50% 600, 25% 300, né? 600 mais 300, 900. Muito bem. Tanto tempo sem dar aula, né? Que a gente até se perde um pouco. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos trabalhar com valores também simples, né? Só que às vezes a pessoa não... É tão fácil que às vezes a pessoa se perde, né? Como no caso do 100%. Né? 100%, o que significa 100%? 100% significa o total. Então, se, por exemplo, você, digamos assim, você tem uma conta para pagar, né? Essa conta é de R$120. Beleza. Tá? Aí, no outro mês, você vai ter um aumento desse valor, exorbitante, um aumento de 100% desse valor. Ou seja, se vai aumentar 100%, vai aumentar dessa mesma quantidade. Então, quanto é 100% de 120? É o próprio 120. A mesma coisa. Né? Então, seguindo essa ideia, se 100% é o próprio valor, é o total, quanto seria 200% de 120? 200% vai ser o dobro deste valor. Então, 200% de 120, o dobro de 120 é igual a 240. Beleza? Da mesma maneira, 300%. Tá? 300% também de 120. Tá? Se 200% é o dobro, 300% vai ser o triplo. Né? Então, vai dar quanto aí? 360. E aí, se você fosse calcular 400%, né, seria o quádruplo. Aí daria 480 e assim por diante. Bom, gente, temos aqui mais ou menos 13 minutos de aula. A gente não quer prolongar muito. É a primeira aula, né? Não ficou tudo perfeito. Eu pensei em voltar ao vídeo para ajeitar alguma coisa, mas a gente acaba fazendo de outra maneira. E eu acho que ficou legalzinho. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa